Você pode até fingir que está tudo bem, que a correria do dia a dia justifica o caos ao redor, que a desordem da casa, da rotina, dos pensamentos é apenas fruto de um momento turbulento. Mas, no fundo, você sente que tem algo mais profundo, um desconforto que não se explica com palavras simples, como se tudo ao seu redor estivesse tentando te mostrar algo, gritando em silêncio por uma atenção que você não sabe exatamente como oferecer. E é aí que mora o começo de tudo. Não é só bagunça, é um sintoma, um reflexo, um espelho de dentro. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho, um tipo de ruído que não vem dos sons do mundo, mas do excesso de coisas não ditas dentro de você. A vida se torna desorganizada quando a alma perde o eixo. Quando você passa tanto tempo reagindo ao externo que esquece de construir um interno onde possa, ao menos, repousar. E Jung já dizia, o que você não torna consciente, volta como destino. Talvez sua vida desorganizada seja exatamente isso, o retorno de tudo o que você nunca parou para olhar com verdade. Porque organizar a vida não é só dobrar roupas, limpar a casa ou montar planilhas. É, antes de tudo, olhar para as partes de si que você escondeu para sobreviver. As partes que você exilou porque doíam demais, porque atrapalhavam, porque não eram aceitas. E agora elas se manifestam em forma de procrastinação, acúmulo, desordem emocional, relações arrastadas, escolhas incoerentes. O caos fora é, quase sempre, uma forma do inconsciente pedir socorro. Talvez seja por isso que você sinta tanto cansaço sem ter feito esforço físico, porque o peso é outro. É o peso de carregar um eu desorganizado, tentando funcionar num mundo que exige performance. Você se move, resolve coisas, responde mensagens, mas por dentro, tudo está disperso, tudo está empilhado, embolado, misturado. É como se você estivesse vivendo sem um centro, sem um lugar para pousar, sem uma voz clara que te diga, é por aqui. E no meio disso tudo, o silêncio te assusta, porque o silêncio revela. Ele escancara a verdade que a rotina barulhenta tenta esconder. Quando você se permite parar, realmente parar, percebe que a bagunça fora é o reflexo exato da bagunça que ficou dentro, e que talvez você nunca tenha aprendido a se organizar de verdade. Porque ninguém te ensinou a fazer silêncio. Ninguém te mostrou que antes de arrumar o quarto, era preciso arrumar a alma. Carl Jung nos lembra que toda transformação começa no invisível, que antes de mudar o mundo ao redor, precisamos enfrentar as sombras que nos habitam. E quando você olha com honestidade para a sua vida, percebe quantas decisões foram tomadas sem consciência, quantas rotinas foram aceitas por medo, quantas bagunças emocionais você engoliu por não saber nomear o que sentia, que assim, aos poucos, a desordem virou hábito, virou identidade. Mas existe um caminho de volta, um caminho que não se faz com grandes mudanças, mas com pequenos atos de presença. Um silêncio aqui, uma escolha consciente ali, uma gaveta que se limpa, uma conversa que se encerra, um objeto que se solta. E, sobretudo, um compromisso com a própria verdade. Organizar a vida é, no fundo, organizar-se dentro. É aprender a viver com menos ruído e mais significado. Neste vídeo, nós vamos explorar isso. Não como um manual de produtividade, mas como um mapa de reconexão com o que foi esquecido. Através de 10 regras inspiradas na psicologia profunda de Jung, vamos entender por que a organização não é um fim, mas um caminho. Um caminho de cura, de realinhamento, de verdade silenciosa. Cada regra será um convite para você olhar para a sua vida com outros olhos. Olhos mais conscientes, mais amorosos, mais íntegros. Porque a verdadeira ordem não nasce do controle, nasce do reconhecimento. Reconhecer o que está fora do lugar. Reconhecer o que não te serve mais. Reconhecer o que sua alma está tentando dizer por trás da confusão. E, principalmente, reconhecer que a sua vida merece estrutura. Merece coerência. Merece um espaço onde você possa finalmente descansar em si mesmo. Então, respire fundo. Silencie o que puder. Esvazie as urgências. E permita-se mergulhar.
Porque talvez o que esteja desorganizado em você não seja preguiça, falta de foco ou desatenção. Talvez seja apenas um pedido esquecido de reencontro. E esse reencontro começa agora, no silêncio, na escuta e na coragem de se reorganizar por dentro, em primeiro lugar. O silêncio incomoda, e talvez seja justamente por isso que ele seja o primeiro passo, porque o silêncio é o único ambiente onde o inconsciente pode falar. Enquanto você está correndo, respondendo, distraído, funcionando, o que é essencial permanece abafado. Mas no instante em que tudo desacelera, no intervalo entre uma tarefa e outra, quando você deita na cama e não há mais nada para fazer, é aí que sua alma começa a gritar. E esse grito não tem palavras, não tem lógica, não tem explicação clara. Ele vem como angústia, como tédio, como desconforto, mas é um grito por ordem, um grito por escuta. Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que a psique humana tem uma linguagem própria, e que essa linguagem não se expressa através da razão, mas do símbolo, do sonho, da sensação. O caos que você sente dentro de si é um símbolo, um reflexo de algo desestruturado, e não se reorganiza o símbolo com esforço racional. É preciso silenciar. É preciso aprender a ouvir de outro jeito, porque enquanto você tenta controlar tudo com listas, regras e metas, ignora o essencial, que a verdadeira ordem começa no invisível. Organizar a vida exige mais do que vontade, exige presença. E presença não é estar atento apenas ao que está fora, mas ao que se move dentro. As emoções que você ignora, as vozes internas que você cala, as intuições que você desacredita. O silêncio é o laboratório dessa escuta. Ele não te oferece respostas prontas, mas te aproxima das perguntas certas. E quando você começa a fazer as perguntas certas, a ordem surge naturalmente, porque a desordem, no fundo, é filha do ruído. Há um tipo de silêncio que é insuportável. É aquele que te expõe, que te deixa nu diante de si mesmo, sem justificativas, sem distrações, sem máscaras. Mas é nesse silêncio que você começa a ver o que está realmente fora do lugar. Não apenas no seu quarto, na sua agenda ou na sua rotina, mas na sua história, nas suas escolhas, nos seus vínculos. Quando você aprende a sustentar esse silêncio, algo começa a se alinhar. Não por mágica, mas porque você, finalmente, parou de fugir. E parar de fugir é o primeiro ato de organização. Porque enquanto você foge, tudo se acumula. Emoções, pendências, decisões não tomadas. E cada acúmulo interno gera uma bagunça externa. Você começa a deixar de responder mensagens, a se atrasar, a esquecer compromissos. Mas não é falta de disciplina. É excesso de conteúdo emocional não digerido. O silêncio não te ajuda a planejar melhor o dia. Ele te ajuda a entender por que você está vivendo dias que nem reconhece mais. O silêncio, portanto, não é vazio. É território fértil. É nele que as sementes da clareza são plantadas. É nele que você encontra o espaço necessário para se reorganizar internamente. A sua psique precisa de pausas, precisa de respiros, precisa de tempo para processar, integrar, compreender. E se você não oferece isso, ela entra em colapso. E o colapso se manifesta em forma de caos. Caos emocional, caos relacional, caos existencial. Mas há uma beleza escondida nisso tudo. Porque o silêncio não é apenas um lugar de dor. Ele também é o lugar da criação. É nele que as ideias verdadeiras nascem, que as intuições ganham forma, que a sua voz real começa a emergir, livre da interferência alheia. Quando você aprende a habitar esse espaço, começa a distinguir o que é seu do que foi imposto. E só assim pode começar a construir uma vida que tenha, de fato, a sua assinatura. Silenciar é um ato de coragem, porque é muito mais fácil continuar ocupado. É mais fácil seguir preenchendo o tempo com barulhos, com tarefas, com gente. Mas enquanto você não aprender a estar só, nunca vai saber quem realmente é. E quem não sabe quem é, vive à deriva. Organizar a vida é, antes de mais nada, decidir ancorar-se em si mesmo. E essa âncora só se revela no silêncio. Por isso, antes de seguir para as próximas regras,
Respire. Silencie. Encontre dentro do possível um instante de pausa. 1 minuto de escuta sem interferência. Um momento onde você possa simplesmente ser, sem responder a ninguém, sem atender nenhuma demanda, porque esse minuto pode valer mais do que qualquer agenda bem planejada. Ele é o seu retorno. É onde tudo começa, porque, no fim das contas, a organização mais poderosa que você pode realizar não é a da sua casa, da sua rotina ou da sua vida financeira. É a organização do seu mundo interno. E esse mundo só revela suas necessidades reais quando você cala o mundo de fora. O silêncio, então, não é ausência, é acesso. Acesso àquilo que sempre esteve em você, esperando apenas ser ouvido com honestidade. Você pode tentar todos os métodos, baixar os aplicativos, criar planilhas, assistir vídeos de produtividade. Mas se o seu eu mais profundo estiver em desequilíbrio, nada se sustenta. Você arruma por fora, mas desmorona por dentro. E o que Jung nos ensina é exatamente isso. Não há organização verdadeira enquanto o eu está em conflito. Porque quem não está resolvido consigo mesmo, vive reorganizando a superfície e sabotando as bases. É como tentar montar uma casa sobre areia. Por mais bonita que pareça, basta uma ventania emocional para tudo ruir. O eu não resolvido é cheio de ruídos internos. Ele carrega culpas, vozes herdadas, traumas não vistos, medos disfarçados de metas. E o mais perigoso é que ele acredita estar no controle. Acha que está tomando decisões conscientes, quando na verdade está apenas obedecendo a padrões inconscientes que se repetem há anos. Você diz que quer paz, mas se envolve em situações que alimentam o caos. Diz que quer foco, mas vive cercado de distrações emocionais. E isso não é incoerência consciente. É o inconsciente te guiando pelas sombras que você nunca quis enfrentar. Organizar a vida nesse contexto exige mais do que ferramentas práticas. Exige olhar para dentro e perguntar: quem é que está organizando? De onde vêm as escolhas que eu faço? Quem está decidindo minha rotina, minhas prioridades, meus vínculos? Porque muitas vezes não é você. É o medo, é a carência, é a necessidade de aceitação. É a criança ferida que ainda tenta provar seu valor através de produtividade ou perfeição. E enquanto essa criança estiver no comando, tudo ao seu redor será instável. Jung chamava isso de possessão pelo complexo. Quando uma parte não integrada da psique assume o controle e você começa a agir de forma automática, repetitiva, incoerente com seus desejos verdadeiros. Você promete que vai mudar, mas volta aos mesmos ciclos. Jura que vai simplificar, mas complica. Diz que vai se priorizar, mas se abandona. E não entende por que está sempre exausto. Porque é cansativo viver tentando organizar uma vida que não foi construída pelo seu eu verdadeiro. E é nesse ponto que a organização vira autoconhecimento. Não dá para colocar a vida em ordem sem colocar o eu em ordem. E colocar o eu em ordem exige coragem. Coragem para revisitar o passado, para encarar as dores mal resolvidas, para aceitar que nem tudo o que você construiu foi feito com base em liberdade. Muitas escolhas foram feitas por sobrevivência, por instinto, por adaptação. E agora que a alma pede verdade, essas escolhas começam a desmoronar. É doloroso admitir que parte da sua vida foi erguida sobre concessões, que muita coisa que você chama de sucesso foi, na verdade, uma forma de fugir do abandono, que muitos relacionamentos foram formas de preencher um vazio, que até sua produtividade pode ter sido um jeito de provar que você é digno de amor. Mas é nesse reconhecimento que a ordem começa, porque você para de fugir, para de tentar consertar o que não é seu, e começa, enfim, a reconstruir com consciência. Um eu resolvido não precisa de excesso. Ele sabe o que importa, sabe o que deve ficar e o que precisa ir. Ele não se sobrecarrega, porque conhece seus limites. Ele não se dispersa, porque tem um centro. Ele não vive em função do que esperam, mas do que faz sentido. E essa clareza interna reflete no externo. Sua casa muda, seus horários mudam, suas relações mudam, sua respiração muda,
porque tudo ao redor se alinha com o novo eixo que nasceu dentro. Mas para chegar nesse ponto, é preciso atravessar a desorganização interna. É preciso parar de tampar os buracos com rotina. Parar de achar que um planner vai resolver um trauma. A vida organizada começa quando você se organiza. Quando você se senta consigo mesmo e pergunta, com honestidade, que parte de mim ainda está vivendo no automático? Que parte de mim ainda está presa a histórias antigas? Que parte de mim precisa ser ouvida antes que eu continue? Você não precisa estar 100% resolvido para começar, mas precisa estar disposto. Disposto a parar de fingir que é só falta de foco. Disposto a reconhecer que há uma dor por trás da bagunça, que há um pedido de socorro por trás do cansaço, que há um eu verdadeiro pedindo espaço por trás do personagem funcional. E talvez, só talvez, esse seja o momento. O momento de parar tudo, olhar para si com verdade e dizer, chega. Agora sou eu quem vai decidir o que fica e o que vai. Porque organizar a vida não é apenas um ato de ordem prática, é um rito de passagem. É quando você deixa de obedecer ao caos e começa a responder à sua verdade. E isso muda tudo. Porque quando o eu está no lugar, tudo ao redor encontra seu lugar também. A alma tem uma casa, e essa casa não é visível aos olhos. Ela não aparece nas fotografias, nem se revela nas vitrines sociais. Mas ela está lá, no fundo do seu peito, nas frestas da sua consciência, nos gestos que você repete sem saber por quê. E essa casa, às vezes, está uma bagunça, cheia de objetos simbólicos acumulados, sentimentos entulhados, memórias jogadas em gavetas trancadas. Você vive, se movimenta, finge controle, mas sabe que está tudo fora do lugar por dentro. Porque sente. Sente no corpo, sente nos vínculos, sente na forma como o tempo escorre pelos dedos sem deixar sentido. Jung dizia que tudo o que é reprimido se torna sombra, e sombra, quando não reconhecida, começa a comandar a casa. É como se você tivesse deixado um andar inteiro do seu ser habitado por dores antigas, por versões passadas de si que ainda gritam, ainda sofrem, ainda pedem cura. Só que você finge que elas não estão lá. Fecha a porta, tranca o acesso e tenta seguir com a parte funcional da sua vida. Mas não dá, porque essas partes esquecidas não desaparecem. Elas voltam. Voltam nas escolhas confusas, nos sabotamentos silenciosos, na falta de ânimo inexplicável. Você quer arrumar a vida, mas a alma está cheia de caixas abertas. A criança interior ainda chora porque não foi ouvida. O adolescente ainda grita porque não foi validado. O adulto ainda tenta provar algo a alguém que talvez nem esteja mais aqui. E tudo isso se mistura. Tudo isso ocupa espaço. Tudo isso pesa. Como é possível manter a ordem externa quando o seu mundo interior está transbordando de histórias não encerradas? A bagunça da alma é sutil, mas devastadora. Ela se esconde na sua procrastinação, no vício em distrações, na dificuldade de se concentrar. Você se culpa, se cobra, acha que precisa ser mais disciplinado. Mas não é disciplina que falta. É esvaziamento, é enfrentamento, é coragem de abrir essas caixas emocionais e perguntar: o que ainda está doendo aqui dentro? Que capítulo da minha vida ainda está inacabado? Que parte minha precisa ser acolhida antes que eu continue? É um processo íntimo, doloroso, mas profundamente libertador. Quando você começa a limpar a casa da alma, percebe que muita coisa que você chama de sua nem te pertence. São crenças herdadas, medos que não são seus, vozes que foram implantadas e você nunca questionou. E cada vez que você remove uma dessas peças, algo se ilumina. Um novo espaço se abre. Uma nova respiração surge. É como se você, finalmente, estivesse fazendo as pazes com a própria história. Só que esse trabalho exige silêncio, tempo e presença. Não dá para fazer isso com pressa. Não dá para limpar a alma com técnicas rápidas de produtividade. É um trabalho artesanal. Um quarto por vez. Uma memória por vez. Um perdão por vez. Às vezes, você vai entrar num cômodo interno
e não vai saber o que fazer com tudo o que está lá. Vai se sentir perdido. E está tudo bem, porque o simples ato de olhar já começa a transformar. E é nesse ponto que a verdadeira organização começa. Não com a intenção de deixar tudo perfeito, mas com a disposição de estar em paz com o que permanece. Porque você não precisa resolver tudo de uma vez, mas precisa estar presente, precisa assumir a responsabilidade por essa casa que é sua alma. Porque ninguém mais pode limpá-la por você. Ninguém mais pode te dizer o que deve ou não permanecer. Essa é uma tarefa sagrada, íntima, intransferível. Aos poucos você vai perceber que sua energia muda, que as coisas fluem com mais leveza, que você para de carregar pesos que não entende, porque agora há espaço dentro de você, espaço para o novo, espaço para o que vibra, espaço para o que te reconecta. Organizar a alma é também abrir caminho para uma nova identidade, uma que não seja mais um reflexo da dor, mas da consciência. E o mais bonito é que, quando a casa da alma começa a se limpar, tudo ao redor responde. Pessoas que não te servem mais se afastam. Hábitos desnecessários perdem o sentido. Compromissos falsos se dissolvem. E o que fica é o essencial. O que vibra com quem você realmente é. É aí que a vida começa a se organizar com verdade. Não como um esforço, mas como um reflexo natural de quem você se tornou. Porque a casa da alma nunca esteve suja por maldade ou preguiça. Ela estava apenas esquecida. E o esquecimento é o maior caos. Mas agora que você está voltando, agora que começa a olhar com carinho para cada canto interno, a ordem pode, enfim, nascer do encontro. Um encontro entre quem você foi, quem você fingiu ser e quem você decide ser a partir de agora. Dizer não parece simples, mas carrega um dos maiores pesos emocionais que uma pessoa pode enfrentar. Porque dizer não é apenas negar um pedido, é afirmar uma identidade, é colocar um limite onde antes havia apenas permissão. E isso, para muitos, é insuportável. Sobretudo para quem foi condicionado a agradar, a ceder, a sobreviver através da aceitação alheia. Mas o que Jung nos mostra, com toda a força da psicologia profunda, é que não há verdadeira individuação sem fronteiras. E a vida sem fronteiras é um território tomado pela invasão. Você quer organizar sua vida, mas ainda diz sim para tudo o que te desorganiza. Diz sim por medo de desagradar, por culpa, por carência. E cada sim que deveria ser não se transforma em bagunça. Bagunça emocional, bagunça energética, bagunça existencial. Porque quando você se compromete com aquilo que não deseja, você se trai. E essa traição, mesmo silenciosa, se acumula e vira ressentimento, vira cansaço, vira frustração, até o dia em que você não aguenta mais e tudo colapsa. Jung dizia que aquilo a que você resiste, persiste. E muitas vezes você resiste a colocar limites porque acredita que isso vai te isolar, vai te tornar egoísta, vai romper vínculos importantes. Mas a verdade é o oposto. É a ausência de limites que destrói os vínculos verdadeiros. Porque quando você diz sim o tempo todo, você vai perdendo a clareza de quem é. Você vira o reflexo da expectativa do outro. Você se adapta tanto que se dissolve. E ninguém consegue organizar a própria vida a partir da dissolução. O primeiro ato de ordem, portanto, é o não. O não que protege, o não que delimita, o não que sustenta quem você está se tornando. E esse não precisa ser dito primeiro a si mesmo. Não vou mais me trair. Não vou mais repetir padrões antigos. Não vou mais aceitar o que me fere só para manter a aparência. Esse é o não mais difícil, porque exige enfrentar os próprios fantasmas. Mas é esse não que inaugura o espaço para o novo, para o verdadeiro, para o que vibra com a alma. Você vai sentir culpa, vai duvidar de si, vai querer voltar atrás. Mas isso também faz parte do processo. Porque dizer não é um treino, um músculo que precisa ser fortalecido aos poucos. E cada vez que você sustenta um não, algo dentro de você se alinha. Uma parte sua, que antes era calada, começa a se erguer. Começa a confiar em você. Começa a dizer, agora, sim, posso existir. Porque estou sendo protegido.
E quando você se protege, a vida começa a mudar. As relações se transformam. Algumas pessoas vão se afastar, é verdade, mas são aquelas que estavam ali apenas pelo seu sim, apenas pelo seu excesso, pelo seu sacrifício disfarçado de generosidade. E essas pessoas precisam partir, porque o que você está construindo agora exige integridade, exige presença, exige reciprocidade. E nada disso floresce em solo invadido. O não, então, não é uma barreira, é um portal. Um portal que separa o que você era do que está se tornando. Um portal que te ensina a escolher, a discernir, a se posicionar. E posicionar-se é um dos atos mais curativos que existem, porque cura a criança interna que nunca foi ouvida. Cura o adulto que viveu dizendo sim por medo de rejeição. Cura a alma que há anos esperava por esse gesto de coragem. Você vai perceber que, quanto mais você diz não ao que te fragmenta, mais você diz sim ao que te nutre. O tempo se reorganiza. A energia retorna. A clareza floresce. E a vida começa, finalmente, a ter contornos seus. Você para de viver em função do outro. Para de reagir. E começa a construir. Com intenção. Com verdade. Com limites que não são muros. São estruturas. Dizer não é um ato de amor. Amor por si, pelo tempo que você tem, pela história que você quer viver. Porque uma vida organizada é uma vida onde cada coisa está no seu lugar, inclusive você. E você não estará no seu lugar enquanto permitir que o mundo te empurre para fora de si mesmo. Então, por mais difícil que seja, comece hoje. Comece pequeno, mas comece. Diga não. E veja o que começa a florescer a partir daí. Porque às vezes, tudo o que você precisa para organizar a sua vida é uma palavra. Uma palavra que te devolve a si mesmo. Uma palavra que muitos não vão entender, mas que a sua alma vai reconhecer imediatamente. Não. Organizar a rotina não é apenas uma questão de produtividade. É um gesto sagrado. É transformar o ordinário em ritual, o repetitivo em símbolo, o cotidiano em um espaço de retorno a si. Porque a rotina, quando não tem alma, vira prisão. Mas quando é ritualizada, se torna portal. Jung compreendia a importância dos ritos como estruturas psíquicas fundamentais. Eles sustentam a ordem interior, dão forma ao caos, criam contenção para a vastidão emocional que habita o ser humano. E quando você ritualiza a sua rotina, está, na verdade, criando um altar silencioso para a sua própria verdade. Muitas pessoas vivem no automático, passando de tarefa em tarefa como quem apenas cumpre uma sentença. Acordam, correm, produzem, apagam incêndios e no fim do dia não se lembram de si. Essa ausência de presença dilui a alma. E sem alma, tudo fica pesado. Sem alma, a rotina vira tortura. O segredo não está em fazer menos ou em eliminar responsabilidades. Está em devolver presença ao que você já faz. Está em estar inteiro até no café da manhã, no banho, no deslocamento. Transformar o fazer em ser. Quando você ritualiza o seu dia, algo muda por dentro. Você começa a sentir o tempo de outra forma. Começa a honrar o corpo com pausas verdadeiras. Começa a respirar fundo antes de responder uma mensagem. Começa a criar pequenas âncoras de sentido ao longo da sua agenda. E isso reorganiza tudo, porque o inconsciente reconhece o gesto simbólico. Ele entende que mesmo nas tarefas mais simples, a intenção, a valor, a escuta. E é isso que cura. A presença cura. A rotina, então, deixa de ser um fardo e se torna um caminho. Um caminho onde cada passo é um retorno. Você cria um horário não apenas para fazer, mas para lembrar de quem está fazendo. Você delimita um espaço para o silêncio, para o cuidado, para o descanso. E esses momentos, mesmo que breves, reconfiguram sua energia, porque você para de se perder no fazer constante e começa a habitar o instante. Jung dizia que a psique precisa de símbolos para se organizar. E os rituais são justamente isso, símbolos vivos, pequenos atos carregados de intenção. Acender uma vela antes de trabalhar. Respirar por 2 minutos antes de entrar numa reunião. Escrever uma frase de presença ao acordar.
Tudo isso parece banal, mas não é. Porque são esses gestos que criam os contornos da sua identidade. Eles te lembram de que você está aqui, de que você importa, de que há sentido mesmo na repetição. E é exatamente isso que você precisa quando a vida parece desordenada. Sentido. Não controle, não rigidez, mas presença com propósito. E o ritual oferece isso. Ele não exige perfeição. Ele não cobra resultados. Ele apenas te chama de volta. Te convida a viver de forma mais consciente, mais enraizada, mais conectada com a essência do que você veio ser. O mais bonito é que você não precisa de grandes mudanças para isso. Você pode começar agora com o que tem, reorganizando seu dia com intenção, escolhendo horários de forma mais amorosa, agrupando tarefas que fazem sentido juntas, eliminando excessos que só ocupam espaço, criando momentos de transição entre uma atividade e outra. Isso não é frescura, é cuidado, é escuta, é amor por si em forma de estrutura. Quando você cuida da rotina como quem cuida de um templo, você começa a perceber o quanto a vida responde. As urgências diminuem, os esquecimentos cessam, a ansiedade silencia, porque tudo que estava espalhado começa a encontrar um lugar. E encontrar lugar, para a psique, é cura, porque onde há lugar, há repouso. E onde há repouso, há possibilidade de regeneração. Organizar sua rotina como um ritual é, no fundo, uma declaração. Você está dizendo, eu importo, meu tempo importa, minha alma importa. Eu não sou um robô, eu sou um ser humano em processo. E esse processo merece espaço, merece beleza, merece ritmo. Mesmo no meio da correria, mesmo com tudo acontecendo, é possível criar pausas que te devolvem a si mesmo. Porque no fim, a rotina não precisa ser um ciclo exaustivo. Ela pode ser um caminho sutil de autoconhecimento. Ela pode ser a trilha invisível que te conduz de volta para casa, todos os dias. Você pode ter a melhor agenda, os horários mais bem definidos, a casa em ordem, mas se o que você consome estiver em desalinho com sua alma, tudo volta a se desorganizar, porque nem toda bagunça é visível. Há uma desordem que começa silenciosamente no que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelo seu campo energético. E essa desordem é ainda mais perigosa porque você não a percebe de imediato. Mas ela se instala, se infiltra, se acumula. E quando você percebe, já não consegue mais silenciar a mente, descansar o corpo, ouvir sua intuição, porque o excesso do mundo tomou o seu dentro. Jung entendia que somos moldados não apenas pelo que vivemos, mas também pelo que permitimos que nos atravesse. Ele falava da contaminação psíquica, da forma como somos afetados por conteúdos que ativam nossos complexos, nossas sombras, nossas feridas. E hoje, num mundo hiperconectado, onde tudo é estímulo, onde o ruído é constante, você consome muito mais do que consegue processar. Vídeos, notícias, discussões, imagens, expectativas, comparações. E cada uma dessas coisas ocupa um espaço psíquico. Um espaço que, muitas vezes, você nem sabia que existia, até ele adoecer. O que você consome, consome você. Essa é a verdade que ninguém te contou. Aquela conversa tóxica, aquele vídeo agressivo, aquela série que te esgota emocionalmente, aquele feed que te faz se sentir insuficiente, tudo isso vai se acumulando na sua alma como lixo simbólico. E esse lixo pesa. Ele bagunça sua percepção, embaralha seus valores, distorce sua visão de si. Você começa a querer coisas que não deseja, a se comparar com vidas que nem existem, a se sentir atrasado num cronograma que nem é seu. E isso, aos poucos, te afasta de si mesmo. Te desorganiza. Não se trata de viver numa bolha, mas de escolher com consciência, de assumir responsabilidade pelo que você permite que te habite, porque tudo aquilo que entra sem filtro vai direto para o inconsciente. E o inconsciente não diferencia ficção de realidade. Ele registra tudo como verdade simbólica, e é por isso que você pode sair de uma rolagem em redes sociais se sentindo um fracasso,
sem nem entender o porquê. Porque você absorveu narrativas que não são suas, mas que ativaram o que em você ainda está mal resolvido. Organizar a vida é também limpar os canais de entrada. É escolher o que alimenta sua alma e o que apenas ocupa espaço. É ter a coragem de silenciar o barulho externo para escutar o sussurro interno. É perceber que nem tudo que está disponível precisa ser consumido. Que você não precisa ter opinião sobre tudo. Que você não precisa estar atualizado o tempo todo. Que você não precisa responder a todas as mensagens. Porque sua sanidade vale mais do que sua presença digital. Há um tipo de higiene que não é física, mas psíquica. E essa é, talvez, a mais urgente de todas. Você limpa a casa, o corpo, os arquivos do celular. Mas quando foi a última vez que limpou sua mente? Que deixou de seguir pessoas que te drenam? Que escolheu conteúdos que te inspiram ao invés de te adoecer? Que se afastou de conversas que apenas reforçam medo, julgamento e escassez? A organização real começa quando você cuida daquilo que te habita, mesmo que ninguém veja. Quando você faz essa limpeza, começa a sentir mais leveza, mais foco, mais clareza. Porque o excesso de estímulo é o que mais fragmenta a atenção. E sem atenção, não há presença. E sem presença não há estrutura. Tudo vira urgência, tudo vira distração. A alma vive pulando de galho em galho, tentando encontrar repouso num terreno que você mesmo contaminou com excesso. E esse ciclo precisa parar. Você pode começar hoje. Olhe com verdade para os conteúdos que consome. Pergunte-se: isso me aproxima de quem eu sou? Isso me conecta com minha verdade? Isso me traz paz ou inquietação? E com base nessas respostas, escolha. Escolha com firmeza. Porque cada escolha é um tijolo na casa que você está construindo dentro de si. E essa casa precisa de beleza, de coerência, de paz. Porque no final das contas, você não é apenas o que faz, você é também o que permite. E permitir o que te fragmenta é uma forma de autoabandono. Mas filtrar o que entra, cuidar do que permanece, eliminar o que intoxica, isso é autocompaixão. Isso é organização. Isso é amor por si mesmo em sua forma mais silenciosa, mas também mais poderosa. Nem todo caos vem de dentro. Às vezes, a desorganização da sua vida está diretamente ligada às pessoas que você mantém ao seu redor. Relacionamentos ocupam espaço físico, emocional, energético. E quando esses espaços estão mal distribuídos, invadidos ou negligenciados, tudo ao seu redor começa a se confundir. Você tenta manter a rotina, tenta focar em si, tenta se equilibrar, mas a presença de certos vínculos te puxa de volta para padrões antigos, para dinâmicas que te fragmentam. E a alma sente que há gente demais ocupando lugares que não pertencem mais a eles. Carl Jung falava sobre os complexos e como somos atraídos por relações que ativam conteúdos inconscientes. Você acha que está escolhendo com maturidade, mas muitas vezes está apenas repetindo. Repetindo a infância, repetindo a ausência, repetindo a rejeição. E essas repetições ocupam espaço. Elas bagunçam sua energia, te mantêm em ciclos de compensação, de esforço, de espera. Relacionamentos que não se sustentam, na verdade, geram um tipo de bagunça silenciosa, mas devastadora. Porque você começa a viver em função do outro, a se organizar em torno da ausência alheia. Organizar sua vida, então, passa por reorganizar seus vínculos, passa por fazer perguntas difíceis. Quem está ocupando espaço demais? Quem eu mantenho por medo de ficar só? Quem me exige versões que eu já não sou mais? Quem só aparece quando precisa? Quem eu tolero por lealdade ao passado? Porque cada resposta que você der será um mapa. Um mapa para entender por que certas áreas da sua vida nunca se estabilizam. Porque talvez você esteja tentando se estruturar, enquanto carrega pessoas que sabotam sua estrutura. Há vínculos que crescem junto com você, e há vínculos que se ressentem do seu crescimento. Esses últimos são os que mais bagunçam, porque você se sente culpado por evoluir, porque tenta se diminuir para caber, porque evita o conflito e, ao evitar, permite a repetição.
E isso gera uma desorganização interna profunda, porque você sabe que está se traindo, mas não consegue sair. E viver em contradição constante adoece, drena, enfraquece. É preciso coragem para colocar cada relacionamento em seu lugar, para entender que nem toda presença é sagrada, que algumas companhias são ruído, que há pessoas que te confundem mais do que te clareiam, que há afeições que já viraram obrigação, que há laços que precisam ser soltos, não por desprezo, mas por amor à sua própria paz. Porque manter o que te fragmenta não é afeto, é apego disfarçado de fidelidade. E você sabe disso. Sabe pelas sensações que carrega depois de certos encontros, pela exaustão que sente após certas conversas, pela necessidade de se explicar demais, pela sensação de estar sempre devendo, sempre pequeno, sempre desconectado. Isso não é acaso. É o inconsciente tentando te avisar. Esse vínculo está fora do lugar, e enquanto ele estiver aí, ocupando espaço de forma incoerente, nada ao redor vai se alinhar completamente. Jung nos convida a olhar para o conteúdo simbólico das relações, a entender que toda ligação humana carrega um sentido arquetípico, que algumas pessoas representam o pai, a mãe, a criança ferida, a sombra, e enquanto você não se der conta disso, vai continuar preso em papéis que não te pertencem mais. Vai continuar vivendo para consertar o outro, para agradar, para salvar, e vai deixando sua própria casa emocional desmoronar, enquanto tenta manter a do outro de pé. Colocar relacionamentos em seus devidos lugares não significa abandonar, significa nomear, significa delimitar, significa escolher quem permanece, quem se distancia, quem se reinventa ao seu lado. Significa reconhecer que seu campo energético é sagrado e não cabe mais qualquer presença nele, porque agora você não quer mais qualquer coisa. Agora, você quer verdade, alinhamento, presença real. E é só a partir desse alinhamento que você começa a sentir paz, porque não há organização possível quando o coração está em guerra com os vínculos. E não há estrutura que resista à presença constante de relações tóxicas, inconscientes, invasivas. Sua vida começa a se alinhar quando você para de manter pessoas por medo e passa a escolher por amor. Amor próprio, amor verdadeiro, amor que organiza, que sustenta, que constrói. Porque no fim todo relacionamento ocupa um cômodo dentro de você. E você precisa decidir: quem merece estar nessa casa que é sua alma? Quem vibra com o que você está se tornando? Quem sustenta sua verdade ao invés de exigir sua negação? A resposta está aí dentro. E quando você tiver coragem de ouvi-la, verá que a bagunça começa a se desfazer. E no lugar dela, uma nova ordem começa a surgir, silenciosa, forte, sagrada. Sem um propósito claro, tudo na vida começa a se perder. As tarefas se acumulam sem sentido, os dias passam sem marca, as decisões se tornam reativas, automáticas. Você acorda, faz o que precisa, cumpre o que é esperado, mas por dentro algo permanece vazio. E esse vazio é a ausência de centro, de um eixo interno, de um porquê que organize o caos e dê direção ao que parece apenas repetição. Jung falava sobre isso com clareza. O ser humano precisa de um sentido simbólico para não adoecer. Quando esse sentido se apaga, a alma se fragmenta. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça sem saber qual imagem está formando. Você encaixa as peças, se esforça, tenta fazer dar certo, mas não há visão, não há direção. E sem direção tudo cansa mais, tudo exige mais esforço, porque o propósito é o que organiza a energia. É o que diz: isso importa, isso não. Sem ele, você tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Abraça causas que não são suas, se sobrecarrega com urgências alheias e, aos poucos, vai se apagando. Organizar a vida exige propósito, não como uma meta grandiosa, inalcançável, mas como uma bússola interna. Algo que te diga, ainda que em silêncio: é por aqui. Quando você vive em função apenas das expectativas externas, da agenda imposta, dos desejos herdados, o corpo continua funcionando,
mas a alma vai parando. Você começa a sentir uma exaustão que nenhum descanso resolve. Porque não é o corpo que está cansado, é o espírito tentando te lembrar que você desviou do caminho. Muitas vezes, esse desvio acontece de forma sutil. Você começa cedendo aqui, aceitando ali, deixando seus sonhos para depois. E quando percebe, já está vivendo uma vida que não vibra com quem você é. Uma vida que pode até parecer organizada por fora, mas por dentro é caótica, porque não tem verdade, não tem raiz, é uma estrutura sem alma. E estrutura sem alma não sustenta ninguém por muito tempo. Jung chamava isso de desindividuação, o processo pelo qual você se afasta da sua essência, tentando se encaixar em modelos externos. E esse afastamento cobra um preço. Ele gera ansiedade, confusão, tristeza sem causa aparente, porque a alma sente que está perdida, vagando por caminhos que não reconhece. E quando isso acontece, toda tentativa de organização vira controle. Você tenta controlar o tempo, os outros, a si mesmo. Mas o que você precisava, na verdade, era direção. O propósito organiza porque ele filtra. Ele diz o que faz sentido agora. Ele mostra onde vale a pena colocar energia. Ele revela o que pode ser deixado para trás sem culpa. Quando você tem um propósito, a vida se alinha. Não fica mais fácil, mas fica mais clara. E clareza é tudo. Clareza reduz a sobrecarga. Clareza devolve força. Clareza evita que você se perca tentando ser tudo para todo mundo. É importante entender que propósito não é função, não é título profissional, não é um objetivo concreto. Propósito é sentir que há coerência entre o que você vive e o que sua alma veio experienciar. É sentir que mesmo nos dias difíceis, existe um fio interno que te sustenta. Um fio que conecta, que guia, que organiza. E esse fio não se encontra fora. Ele se cultiva no silêncio, na escuta, na verdade. Se você sente que está perdido, comece pequeno. Pergunte a si mesmo: o que hoje faz sentido para mim? O que, quando eu faço, me aproxima de mim mesmo? O que, mesmo em silêncio, me faz sentir inteiro? Essas perguntas são sementes. Elas não trazem respostas imediatas, mas abrem espaço. E onde há espaço, algo novo pode nascer. Algo mais alinhado, algo mais seu. Organizar sua vida, então, é também um ato espiritual. É uma decisão de alinhar forma e essência, de viver com mais intenção, mais verdade, mais presença, de escolher não apenas o que fazer, mas por que fazer, porque sem esse porquê tudo vira bagunça, tudo vira peso, tudo vira repetição sem alma. Mas com esse porquê, até o que é difícil ganha sentido, até o caos encontra forma, até a dor encontra lugar. E talvez, só talvez, o que está te faltando não seja mais tempo, mais foco ou mais disciplina. Talvez o que esteja faltando seja apenas isso: lembrar o que te move, lembrar o que pulsa, lembrar o que te fez querer viver de verdade. Porque quando você reencontra esse centro, tudo começa, enfim, a se organizar. Limpar é morrer um pouco, é deixar para trás pedaços de si que já não fazem mais sentido, e por isso é tão difícil. Porque cada vez que você se desfaz de algo, um objeto, uma lembrança, um hábito, uma relação, você está, na verdade, aceitando que uma parte da sua história chegou ao fim. E aceitar finais dói. Dói porque você se acostumou com o que carrega, mesmo que te machuque. Dói porque, no fundo, ainda havia esperança de que aquilo um dia voltasse a fazer sentido. Mas não volta. E insistir no que já expirou é a forma mais silenciosa de estagnar. Jung nos ensinou que todo processo de transformação passa pelo confronto com a morte simbólica. A morte das ilusões, dos papéis antigos, das identidades falsas. E essa morte não é trágica. Ela é necessária. Porque sem morrer para o que você não é mais, não há espaço para o novo. Você pode tentar se organizar, pode mudar a rotina, pode até redecorar a casa, mas se não tiver coragem de eliminar o que está em excesso, tudo volta ao ponto inicial. Porque o excesso é um pedido de fuga, é o medo de ficar com o essencial. A bagunça, muitas vezes, é uma resistência ao luto. Você não quer soltar aquele casaco porque ele te lembra um momento bom. Não quer apagar aquela conversa
porque ela representa um afeto que já se foi. Não quer mudar aquele hábito porque por anos ele te manteve funcionando. Mas manter tudo isso é como carregar fantasmas. E fantasmas não organizam. Eles te puxam de volta ao que já deveria ter sido encerrado. Organizar, então, é também um luto, um adeus, um ritual de passagem silencioso e profundo. É por isso que você sente tanto cansaço ao tentar dar fim nas coisas. Porque não se trata apenas de organização externa. Trata-se de se despedir, de aceitar que certas versões suas não voltarão, que algumas pessoas não farão mais sentido, que alguns sonhos envelheceram dentro de você. E está tudo bem, porque a alma não é estática. Ela se move, se transforma, se reinventa. Mas para isso, ela precisa de espaço. Espaço que só nasce quando você permite a morte do que foi. Essa morte não precisa ser dramática. Ela pode ser suave, amorosa, compassiva. Você pode olhar para o que precisa ir e dizer: obrigado, eu precisei de você por muito tempo, mas agora eu sigo. E seguir é um dos maiores atos de organização, porque é deixar de viver no talvez, no quase, no ainda. É assumir o agora como lugar de presença. E a presença não tolera excessos. A presença exige clareza. Jung sabia que a sombra adora o acúmulo, porque no acúmulo você se perde, se confunde, esconde as verdades entre mil distrações. Mas quando você começa a limpar, começa também a iluminar. E a luz revela. Mostra onde há incoerência, onde há peso desnecessário, onde há engano. E claro, isso pode doer, mas é uma dor que liberta, uma dor que reorganiza, uma dor que prepara o terreno para uma nova identidade. Cada coisa que você solta é um pedaço do novo que se aproxima. Cada gaveta que se esvazia é um convite à leveza. Cada vínculo que se encerra é uma declaração de respeito ao seu caminho. Não é sobre frieza, é sobre amor próprio, porque manter o que já morreu é viver em negação. E quem vive em negação não consegue se organizar, apenas sobrevive. A verdadeira organização nasce do desapego, da capacidade de olhar para o que não serve mais e não negociar com o passado, porque o passado não muda. O que muda é a forma como você se relaciona com ele. E às vezes, a melhor forma de se relacionar é com um gesto simples e profundo: deixar ir. Deixar ir com gratidão, com maturidade, com coragem, porque só quem solta pode receber. É curioso como, ao limpar um espaço, você sente um tipo de alívio que não sabia que precisava, como se o corpo respirasse melhor, como se a mente clareasse, como se a alma finalmente tivesse lugar para repousar. Esse alívio é a prova de que a bagunça não era só externa. Ela estava te impedindo de viver com presença, de se escutar, de se ver. E agora, ao se esvaziar, você começa a se encontrar. E talvez esse seja o grande segredo da organização. Não é sobre ter menos coisas, mas sobre carregar menos pesos, menos histórias que não te servem mais, menos versões que já se encerraram, menos medo de mudar. Porque organizar é morrer, mas também é renascer. E você já está pronto para isso. Quando você começa a se organizar por dentro, algo inevitável acontece. O mundo ao seu redor resiste. A vida externa, acostumada com sua desordem funcional, com seus excessos silenciosos, com sua disponibilidade constante, vai estranhar, vai reclamar, vai tentar te puxar de volta para o padrão antigo, porque a sua mudança ameaça a estabilidade das dinâmicas que você mesmo ajudou a construir. Jung sabia que toda transformação interna verdadeira gera perturbação externa, porque você começa a vibrar em outra frequência, e tudo o que estava fora de lugar começa a chiar. As pessoas que estavam acostumadas com seus sims imediatos, com sua ausência de limites, com sua presença que se doava demais, vão estranhar seus nãos, vão questionar sua nova postura, vão dizer que você está frio, egoísta, diferente, e de certa forma você está mesmo, porque agora existe um centro, um eixo, um respeito por si que não permite mais ser atropelado pela urgência dos outros. Só que isso desestabiliza, e você vai precisar de firmeza
para sustentar essa nova versão. A vida vai testar. Vão surgir convites para repetir padrões. Vai aparecer aquele amigo que só te procura quando precisa. Aquela demanda que sempre te tira do foco. Aquela situação que você sempre cedeu. E o velho você vai querer voltar. Porque o inconsciente adora o que é conhecido, mesmo que doa. Mas agora é diferente. Agora você sabe. Agora você enxerga. E essa consciência te dá uma escolha. E escolher diferente é o que solidifica a organização que você vem construindo. Só que essa escolha não é fácil. Ela exige renúncia. Exige sustentar a solidão inicial que vem com a mudança. Porque reorganizar a vida é também perder gente, perder acessos, perder o conforto da velha identidade. Mas é uma perda que abre espaço, que expulsa o que não ressoa, que varre o que te sabotava de forma sutil. E aos poucos começa a chegar o novo. Gente que respeita sua presença, situações que reconhecem seus limites, rotinas que vibram com quem você está se tornando. A resistência externa é, na verdade, um espelho. Ela te mostra o quanto você estava disponível demais, o quanto cedia por medo, o quanto se perdia em função do outro. E ao perceber isso, você ganha força, porque entende que toda organização interna verdadeira bagunça, primeiro o entorno, como um terremoto silencioso que destrói a velha estrutura para que algo novo possa nascer. E esse nascimento exige paciência. Você vai querer desistir, vai sentir culpa, vai achar que está perdendo mais do que ganhando. Mas não está. Está apenas atravessando o deserto entre a antiga desordem e a nova integridade. E esse deserto, apesar de árido, é fértil. Ele te ensina a sustentar-se sem aprovação, a confiar na sua própria bússola, a não depender mais do aplauso para seguir firme no que sabe que é seu caminho. Jung nos lembra que a individuação é um processo solitário. Não porque você precise estar só, mas porque no começo poucos entenderão o que você está fazendo. Poucos compreenderão por que você está dizendo não ao que sempre disse sim. Mas você não está fazendo isso por rebeldia, está fazendo por verdade. E a verdade no início afasta, mas depois ela alinha tudo. Você começa a perceber que a resistência externa vai diminuindo, que as pessoas certas começam a ficar, que o tempo começa a render, que o corpo começa a descansar melhor, que a mente clareia, porque a sua energia, antes dispersa, agora está concentrada, está em você, está em viver o que faz sentido. E isso é profundamente organizador. A vida externa pode até resistir, mas ela se curva diante da constância, se curva diante da verdade sustentada, e você vai ver que, com o tempo, até quem resistia começa a respeitar, porque a energia de quem se organizou por dentro é inegociável. Ela impõe presença, ela dita novos ritmos, ela reorganiza tudo ao redor, não por imposição, mas por vibração. E no fim, você entende que a maior prova de que está no caminho certo não é a aceitação externa, é a paz interna. Aquela que não depende de elogios, de curtidas, de pertencimento. Aquela que nasce do simples fato de saber que, finalmente, tudo está começando a encontrar o seu lugar, dentro e fora. Organizar a vida não é um projeto de fora para dentro. É uma decisão íntima, silenciosa, radical. É um processo que começa nos cantos escuros da alma e só depois se reflete na agenda, na casa, nos vínculos. Não há ordem verdadeira enquanto o caos interno não é ouvido, abraçado, atravessado. E esse caos não é inimigo, é convite. Convite para uma jornada de retorno, de escuta, de presença com partes suas que ficaram esquecidas em meio às obrigações, às máscaras, aos barulhos do mundo. Cada etapa que você percorreu até aqui, neste vídeo, foi uma tentativa de reconexão. Uma tentativa de nomear aquilo que muitas vezes você apenas sente, mas não sabe dizer. A bagunça que não está apenas nas gavetas, mas nos vínculos mal resolvidos. O cansaço que não vem só do excesso de tarefas, mas da ausência de sentido. A ansiedade que não nasce da falta de tempo, mas da distância entre quem você é e a vida que vive. Tudo isso tem nome, e mais do que nome, tem caminho. O caminho é o da interiorização,
o do enfrentamento gentil, o da escuta sem pressa, o da coragem de dizer não, de silenciar, de limpar, de reorganizar. Porque cada ato desses não é apenas uma ação prática, é uma declaração de amor por si mesmo. É você dizendo, com gestos pequenos, que merece viver com mais verdade, que sua alma tem o direito de ter espaço, que seu tempo é sagrado, que sua paz é prioridade. E claro, não vai ser fácil. Você vai enfrentar resistência interna e externa, vai duvidar, vai querer voltar aos padrões antigos, mas não volte. Por mais desconfortável que pareça agora, esse desconforto é o preço da liberdade. E liberdade não é viver sem limites, é viver com limites que sustentam a sua essência, que te protegem do excesso, que te mantêm fiel ao que realmente importa. Você vai perceber que a verdadeira organização não tem a ver com rigidez, mas com fluxo. Não tem a ver com controle, mas com conexão. É um estado de presença onde cada coisa, interna e externa, tem um lugar. E esse lugar não é ditado pelo mundo, mas pela sua consciência, pela sua escuta, pela sua capacidade de perceber o que vibra com quem você é agora e o que precisa ficar para trás. É um processo contínuo, porque você muda e a vida muda junto. Novas fases exigem novas estruturas. Novas dores exigem novas pausas. Novas verdades exigem novos nãos. E tudo bem. O importante é que, agora, você sabe por onde começar. Sabe que a organização verdadeira começa no silêncio. Que a ordem mais profunda nasce do caos enfrentado com coragem. Que toda transformação real passa primeiro por dentro. Jung nos ensinou que o sentido da vida é tornar-se quem se é. E ninguém se torna o que é sem estrutura, sem contenção, sem ritual, sem limites, sem luto. Tudo isso faz parte do caminho de individuação. Um caminho que não é linear, mas é profundamente libertador, porque cada passo dado com verdade te aproxima de si mesmo, e não há ordem maior do que essa, estar em si, habitar-se com dignidade. Então não se apresse, não queira resolver tudo de uma vez, apenas comece, com um silêncio, com um não, com um objeto a menos, com uma presença a mais, com um ritual simples, com uma decisão firme, porque cada gesto conta. E o que hoje parece pequeno, amanhã será a base da vida mais leve que você está criando. E quando tudo parecer confuso, lembre-se disso. A organização da sua vida é, na verdade, o reflexo da organização da sua alma. E organizar a alma é um trabalho sagrado, um trabalho que ninguém pode fazer por você, mas que, quando feito com amor, transforma tudo ao redor. Se essa reflexão te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que também esteja tentando se encontrar em meio ao caos. Comente aqui embaixo o que dentro de você hoje mais precisa de ordem e lembre-se de se inscrever, porque aqui cada vídeo é uma viagem para dentro e você é parte essencial desse caminho.